Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu início ao pedido da criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Os nomes de quem vai integrar a comissão devem ser definidos esta semana. A CPMI vai investigar os atos de 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes em Brasília. A ala de esquerda pode indicar na Câmara dos Deputados Lindenberg Farias, do PT, Jandira Fegali, do PCdoB e Rogério Correia, do PT. Já no Senado, Fabiano Contarato, do PT, Randolph Rodrigues, da Rede, são cotados. A maior bancada do Senado é do PSDB, que deve indicar Elisiane Gama, que teve papel importante na CPMI da pandemia, mesmo não sendo membro titular. O partido também pode indicar Paulo Magalhães pela Câmara. Ainda são ventilados os nomes pelo Centrão de André Fufuca, do PP, Arthur Maia, do União Brasil, Otto Alencar, do PSD e Eduardo Braga, do MDB. O colegiado do Congresso, proposto por parlamentares de oposição, será formado por 16 deputados e 16 senadores titulares e terá duração de até 6 meses. Durante os atos de radicais, manifestantes invadiram os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal e destruíram móveis, equipamentos de trabalho e vidraças, além de danificar diversas obras de arte. Desde então, diversas pessoas foram presas, denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. O pedido de criação do colegiado é de autoria do deputado bolsonarista André Fernandes, que é investigado no STF por suposto envolvimento nos ataques. Inicialmente, o governo Lula se manifestava publicamente contra a criação da CPI. Após a divulgação de imagens que mostraram o envolvimento do general Gonçalves Dias, que foi demitido do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, os governistas mudaram de posição. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a partir das 0 hora desta quarta-feira mais 250 pessoas acusadas de envolvimento nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Essa é a terceira leva em que os ministros decidem se os acusados viram réus. Até o momento, o STF tornou réus 300 pessoas em 2 julgamentos anteriores. E mudando de assunto, olha só, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso da subvariante Arcturus da Covid. O diagnóstico foi confirmado no último dia 28. O paciente é um homem de 75 anos acamado e com comorbidades, que apresentou sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia 7 de abril. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente foi encaminhado para atendimento em um hospital privado da capital, com alta no último dia 27. O homem possui esquema vacinal completo contra a Covid-19, inclusive com a dose da Pfizer bivalente. A variante está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde como de interesse. Segundo a pasta municipal, até o momento a Arcturus não apresentou gravidade ou aumento no número de casos na cidade de São Paulo. Na Índia, onde a variante foi identificada pela primeira vez no início do ano, a Arcturus hoje é a principal cepa transmissora de Covid-19. Entre os principais sintomas causados pela nova variante estão irritação nos olhos, parecida com conjuntivite, tosse seca e episódios febris. E olha só que alarmante. O homem conhecido como pai da inteligência artificial pediu demissão, alertando sobre os crescentes perigos da tecnologia. O cientista Geoffrey Hinton trabalha há mais de 50 anos com inteligência artificial. Foi ele que criou a rede neural, o sistema matemático que ensina computadores a processar dados como o cérebro humano. Ele deu uma entrevista ao jornal americano The New York Times, dizendo que agora se arrepende do seu trabalho e está deixando o Google onde trabalhava, alertando sobre os perigos da inteligência artificial. A preocupação imediata do Dr. Hinton é que a internet seja inundada de imagens e textos falsos e ele também se preocupa a curto prazo com o mercado de trabalho, acha que muitas funções podem ser substituídas.
E ao longo prazo, ele teme que as máquinas podem se tornar autônomas e não descarta a ideia de robôs assassinos que vemos atualmente só em filmes. Ele disse que os computadores podem se tornar mais inteligentes que os humanos mais cedo do que ele pensava. E olha só, segundo a Organização das Nações Unidas, os combates entre o exército e paramilitares no Sudão fizeram com que mais de 100 mil pessoas fugissem e cerca de 330 mil deslocassem pelo país. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados trabalha com a estimativa de que mais de 800 mil pessoas podem abandonar o país africano, caso os combates prossigam entre os dois generais que disputam poder. A Organização Internacional para as Migrações afirmou em um relatório que a estimativa total de indivíduos deslocados no Sudão chega a 334.053 pessoas. Quase 72%, equivalente a 240 mil novos deslocados internos, foram registrados apenas em Darfur Ocidental e Darfur do Sul. Ao mesmo tempo, o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas afirmou que o Programa de Ajuda para o Sudão em 2023 conta com apenas 14% do financiamento e que faltam 1 bilhão e 500 milhões de dólares para enfrentar a crise humanitária agravada pelos combates. E uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indica que as preguiças possuem micro-organismos capazes de produzir antibióticos que as mantêm livre de doenças. Agora, resta saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo desses animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Porque nossa hipótese efectivamente é que Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. Podemos dizer que la logramos comprovar. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias em um equilíbrio capaz de prevenir doenças. A descoberta foi publicada na revista científica Environmental Microbiology. Se uno vê, por exemplo, o pelaje de perezoso, uno vê o movimento, uno vê polillas, vê diferentes tipos. Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. São micro-organismos que mantenham a raya, por exemplo, patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao Santuário de Preguiças de Carhuita para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Com essa observação, Chavarria cortou o pelo do dorso de 15 animais das duas espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois, já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.